Olá, meu querido, olá, minha querida. Nós vamos aí dar continuidade à nossa revisão para o Enem. Agora, já que nós já vimos a questão interna do segundo reinado, nós vamos passar a ver aí questões mais espinhosas que Dom Pedro II teve que passar durante o período do seu reinado, tudo bem? Então, só que hoje nós vamos ficar concentrados nesse momento aqui na questão da política externa brasileira, tá bom? Uma política bem tumultuada, uma questão geopolítica aqui no Cone Sul da América do Sul, muito importante, que culminou na Guerra do Paraguai. Então, nós vamos fazer aqui uma análise bem sucinta, né, levando em consideração que você já viu isso em aula, provavelmente. Então, nós vamos fazer aqui uma breve pincelada só para você retomar aí os seus estudos e para você ter o norte aí na sua caminhada, ok? Então, chegando aqui comigo, nós vamos começar a política externa do segundo reinado com a chamada questão Christie. Douglas, fecha aí para a gente a lousa, por favor. Nós temos aqui alguns fatores que vão desenvolver essa crise no segundo reinado, de uma crise diplomática com a Inglaterra, tá bom? A questão Christie, ela vai ser promovida tendo-se em conta o que nós já vimos na aula passada, que é primeiro as tarifas alves branco, ou seja, aquela elevação alfandegária, né, sobre produtos importados, o que vai desagradar muito a Inglaterra, e ao mesmo tempo a questão do tráfico, né, a protelação do Brasil em abolir o tráfico negreiro. Se você se lembra da sua aula do primeiro reinado, havia ali na renovação dos tratados de 1810 um princípio de uma cláusula chamava-se princípio da extraterritorialidade, o que dava aos ingleses a prioridade de serem julgados em território brasileiro ou presos também por autoridades do mesmo país, ou seja, da Inglaterra, e não por autoridades brasileiras. Então, os conflitos envolvendo o Christie, diplomata inglês aqui no Brasil, vai envolver essa questão, por exemplo, tá bom? Então, o que nós temos nesse cenário? Nós temos um navio inglês, o País de Gales, que afunda no Rio Grande do Sul e também, antes dele naufragar totalmente, as pessoas saqueiam este mesmo navio, tá bom? Junto com isso, nós temos aqui a prisão de alguns oficiais britânicos, mas feito por autoridades brasileiras, tá? Basicamente, esses oficiais britânicos bebem e aí fazem alguns tipos de arruaças aí e são presos, tá? Então, William Christie vai solicitar ao Brasil, primeiro, indenização ao navio e, segundo, um pedido de desculpas pela prisão dos oficiais e a soltura dos mesmos, tá? Na recusa do Brasil em fazer isso, basicamente, o William Christie bloqueia a Baía do Guanabara e consegue pegar alguns navios e levar para a Inglaterra, tá bom? Ao mesmo tempo, como forma também de pressionar o Brasil a pagar e fazer as medidas que eles queriam. Da mesma maneira, o governo brasileiro não atende às reivindicativas do diplomata inglês no Brasil e, a partir dessa questão, o Brasil vai romper com a Inglaterra. A questão Christie, como ficou conhecida, ela vai para o arbítrio internacional e, ao mesmo tempo, dentro dessa questão, o Brasil, embora tenha pago as indenizações que a Inglaterra pediu, acaba ganhando a questão diplomática. Mas o que é importante você saber aqui, basicamente, é que há um rompimento com a Inglaterra, tá bom? Já nós vamos voltar a falar disso. Passa pra gente, Douglas, por favor. O próximo item que nós vamos discutir é a questão platina, tá? Então, muito rapidamente, a parte sul aqui da América, ela foi muito tumultuada, né? Fronteiras mal definidas, pelo menos não necessariamente no interior do Brasil, mas as fronteiras do Brasil, né, com os países platinos, e principalmente entre os países platinos, né, que faziam parte do Vice-Reino do Prata. Então, essas fronteiras, elas foram muito fluidas durante esse período, e a questão platina também, ela vai remeter às disputas no primeiro reinado pela região de Cisplatina, o que envolve a Guerra de Cisplatina, gerando aí uma rivalidade entre Brasil e Argentina e gerando também a origem do Uruguai, tá bom? Aí na Guerra de Cisplatina, entre os anos de 1825 e 1828, basta você consultar suas anotações sobre o primeiro reinado,
tá bom? Então, o que nós temos aqui? Essa região do Prata, da Bacia do Prata, basicamente, né, um lugar de intensa navegação e, portanto, de intensa disputa, basicamente aí na região do Prata, na região entre os rios Paraná e Uruguai, tá bom? Então, nós envolvíamos questões próximas ao Brasil, ao Paraguai, ao Uruguai e à Argentina, o que também mais cedo ou mais tarde iria gerar aí algum tipo de conflito. Isso já estava crescendo essa perspectiva, tá bom? Então, nós temos aqui a pretensão do Brasil de, basicamente, controlar essa região sul, ao mesmo tempo que nós temos a pretensão da Argentina de reunificar esses territórios que antes tinham sido da bacia do Vice-Reino do Prata em torno de si, tá bom? Então nós vamos ter aí a região do Uruguai sendo um espaço de disputa entre Brasil e entre Argentina. Pode passar, Douglas. A primeira situação da questão platina é a guerra contra o Oribe, né? Só para você se lembrar do que nós já conversamos. O Uruguai, desde a sua independência, ele foi polarizado basicamente em dois partidos, o branco e o colorado, ó. Enquanto a Argentina também foi polarizada aí em dois partidos, o federal e o unitário, né? Mas no caso aqui do Uruguai, o Partido Branco geralmente era um partido mais aliado aos argentinos, ligado aos produtores de gado, enquanto o Partido Colorado, ele geralmente era mais aliado ao Brasil, fruto de pessoas que o compunham eram comerciantes, tá bom? Neste momento, o presidente do Uruguai vai tornar-se-á o Oribe, tá bom? Então, a partir desse momento, pode passar, Douglas, devido ao Oribe fazer parte do Partido Branco, obviamente haverá uma aproximação com a Argentina, tá? Ao mesmo tempo, o Império Brasileiro alia-se à oposição uruguaia, do Partido Colorado, e às oposições ao Rosas, presidente da Argentina, dentro da própria Argentina, que no caso são as províncias de Entre Rios e Corrientes, tá bom? Então, de um lado nós temos o Brasil, o Partido Colorado no Uruguai, Entre Rios e Corrientes. Do outro lado, nós temos o Oribe, aliado às outras províncias argentinas, tá bom? E ao Rosas. Então, a partir disso, desse cenário, o Brasil já alegando invasões do território brasileiro feitos por produtores de gado uruguai e por aí vai, nós temos o cenário no qual o Brasil, já temendo também uma possível aliança com a Argentina e o Uruguai, ele entra no Uruguai, destitui o presidente Oribe e vai colocar o Rivera no lugar do presidente Oribe. Então nós estamos falando aí de uma intervenção direta do Brasil em outro território, tá bom? Pode passar, Douglas. Um ano depois, o Brasil invade a Argentina, destituindo o presidente Rosas e colocando o general Urquiza no governo da Argentina, líder militar, tá? Basicamente aí líder das duas províncias de Entre Rios e Corrientes, tá bom? Então, um ano depois, o Brasil também intervém em outro país. Então, nós estamos falando aqui de uma intricada questão geopolítica que é vista de diferentes maneiras, tá? Então, se você for analisar a Guerra do Paraguai, nós temos várias visões sobre esta guerra, tá? Então, eu aconselho você aqui, devido ao nosso tempo, a se inteirar das outras visões da Guerra do Paraguai, tá bom? Entretanto, aqui nós vamos passar uma parte dessas versões, tudo bem? Pode passar, Douglas. Também, alguns anos depois, nós temos mais uma questão no Uruguai, só para você se relembrar aí, a guerra contra a Aguirre, de novo a disputa entre blancos e colorados. Neste momento, os blancos aliados presentes aí na figura do Aguirre, neste momento, e os colorados na figura do Venâncio Flores, tá bom? Basicamente, nesse cenário, nós temos um ingrediente a mais aqui, dentro desse conflito, em 1864, que é o Paraguai, tá bom? Então, nós continuamos aí na tendência argentina de anexar essas regiões, ou de fazer alianças com essas regiões, e ao mesmo tempo nós temos aí o Paraguai já basicamente sob o comando do chamado ditador, que foi considerado por muitos ditador, tá? Solano Lopes, né, tentando formar aí o Grande Paraguai
e impedir o processo argentino neste momento, tá? Liderado aí pelo Mitre, de consolidação da Argentina na parte sul, o que impediria o Uruguai de ter acesso ao oceano para escoar sua produção, tá bom? Ou para comprá-la também. Então, neste cenário, nós temos aí uma situação geopolítica um pouquinho mais intricada, tá? No qual nós vamos ter um jogo político muito entrelaçado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, no qual, obviamente, as tendências blancas vão se aliar a um determinado ramo argentino, né, e aliando-se também ao Solano Lopes, presidente ou ditador do Paraguai, né, e a partir daí nós vamos ter o Brasil, num primeiro momento, tá, vendo a disputa dentro do Uruguai, o Brasil vai intervir mais uma vez na política uruguaia, destituindo Aguirre Blanco e colocando Venâncio Flores como presidente do Uruguai. Pode passar, Douglas. A partir daí, então, o que nós vamos ter é um cenário geopolítico no qual nós vamos ter a interferência do Paraguai no mesmo, tá? Que estava basicamente, na visão do Solano Lopes, muitas vezes, sendo ameaçado pelas invasões do Brasil geopoliticamente ali na região e eclodindo a Guerra do Paraguai, tá bom? Então, de maneira geral, a Guerra do Paraguai, gente, ela é provocada aí pelo interesse brasileiro na navegação do Prata, ao mesmo tempo no desejo do Solano Lopes de formar uma saída para o mar, tá? Para que ele pudesse incrementar aí sua atividade econômica, tá? Nós temos como fatores também a interferência do Brasil nos países platinos, seja no Uruguai ou na Argentina, como nós já vimos. Há também uma questão muito discutida do desenvolvimento do Paraguai, tá? Alguns historiadores vão dizer que o Paraguai era uma nação que poderia rivalizar com os produtos ingleses devido ao seu desenvolvimento industrial, tá? Entretanto, a política paraguaia desse momento foi uma política armamentista. O Solano Lopes já estava preparando o cenário seu do Paraguai, formando aí combatentes já para um possível enfrentamento. Mas muitos historiadores vão dizer também que o Paraguai era um país, uma nação já bem desenvolvida, com reduzidos índices de analfabetismo próximos ao zero, tá? Com uma população mais estruturada. Entretanto, pode passar, Douglas. O estopim da Guerra do Paraguai, portanto, ele vai ser a invasão do Brasil ao território uruguaio, uma ofensiva por consequência do Solano Lopes, tá? Aí no território brasileiro, sequestrando um navio chamado Marquês de Olinda, tomando a parte do território brasileiro do Mato Grosso, tá? E ao mesmo tempo ele passando pela Argentina e pelo Uruguai. A partir desse momento, nós temos aí a eclosão da Guerra do Paraguai, a formação da Tríplice Aliança, tá? E a partir desse momento nós temos aí o desenvolvimento da Guerra do Paraguai. Dentro da Guerra do Paraguai, nós vamos ter aí Brasil, Argentina e Uruguai se colocando contra Solano Lopes. Solano Lopes no início do conflito com um exército muito mais poderoso. Mas, de qualquer maneira, a coalizão entre esses países, ao longo dos anos, né, que a Guerra do Paraguai dura aí até próximos a 1870, conseguem vencer Solano Lopes em várias batalhas, tá? Batalhas famosas como a Batalha do Riachuelo, Batalha do Tuiuti, tá? As Dezembradas. Mas o que nós temos da Guerra do Paraguai é que havia uma falta de participantes no Brasil, de voluntários. Dom Pedro II, desculpa, primeiramente cria também os chamados voluntários da pátria, na qual ele mesmo participa, tá, desses voluntários da pátria. E a partir daí, pelo menos alistando-se, ele não vai para a guerra, ele é o primeiro a se alistar, dando o exemplo, tá? Nós temos participação de escravos, né, que vão se tornar ex-escravos, depois que sobreviveram, muitos deles terão sua alforria. Mas, de qualquer maneira, a Guerra do Paraguai ela é responsável não somente pelo desencadeamento de um grande conflito na América do Sul, mas ela é responsável também pela modernização do exército, pelo desenvolvimento de ideias abolicionistas dentro do exército, por ideias republicanas, né? Vamos lembrar que o Brasil é o único país monárquico entre as outras nações que já eram repúblicas,
tá? Ao mesmo tempo, essa Guerra do Paraguai ela tem várias versões, tá? Desde uma versão no qual a Inglaterra queria fragmentar a América do Sul para que ela pudesse exercer o seu controle, tá? Só uma observação nesta visão é que o Brasil, neste momento que eclode a Guerra do Paraguai, estava rompido com a Inglaterra lá da questão Christie, tá? Somente quando a guerra retoma, o Brasil reata, a Inglaterra vai procurar o Brasil para reatar relações diplomáticas, tá? Nós temos então esta visão, temos uma visão comum também de que, ao contrário do que foi mostrado muitas vezes no Brasil anteriormente, de ter uma visão do Brasil, do Paraguai como o responsável pelo conflito. Em algumas interpretações paraguaias você vai encontrar que o responsável pelo conflito foi o Brasil, tá bom? Mas de qualquer maneira, Douglas, volta aqui para mim, por favor. O que nós temos é que após a Guerra do Paraguai, turma, há uma modernização do exército, a figura, por exemplo, do Duque de Caxias, não é? Que vai ter uma participação importante em reformulação militar, questão de abastecimento, de organização de tropas e por aí vai, tá bom? Solano Lopes ele vai ser derrotado na chamada Batalha de Cerro Corá, né? E a partir daí nós temos a vitória da Tríplice Aliança, mas basicamente do Brasil neste cenário. E, por consequência, nós vamos ter também um processo de endividamento desses países, né, que vão procurar também, por exemplo, com a Inglaterra, sanar essas questões internas. Tudo bem, gente? Espero poder ter dado apenas um norte nessa questão platina, na questão Christie, na Guerra do Paraguai, para você poder retomar os seus estudos aí, coisas que nós, por exemplo, para quem tem as aulas presenciais, nós já discutimos em sala de aula. Tudo bem, pessoal? Um abraço!